Checkup no rádio. Quadro Check-up do rádio, nesta manhã de terça-feira, recebendo aqui o médico geriatra Belísio Neto. Hoje vamos falar sobre saúde da mulher na maturidade, um tema cada vez mais relevante diante do aumento da expectativa de vida e da busca por qualidade de vida em todas as fases da vida. Para isso, vamos conversar com o Dr. Belísio Neto, médico geriatra, que vai nos ajudar a entender melhor como deve ser feito o check-up na mulher idosa desde os 50 até os 100 anos. Dr. Belísio, seja bem-vindo aqui ao nosso Panorama 95. Bom dia. Bom dia, Marcos. Bom dia a todos os ouvintes, internautas. Uma satisfação, uma alegria. Mais uma terça-feira estarmos aqui participando do programa Panorama 95, do quadro Check-up no rádio, para falar de check-up, né, na mulher idosa, né? Porque esse mês é o mês das mulheres, o mês onde se tem essa campanha de conscientização do Setembro Rosa, do Outubro Rosa, para prevenção do câncer de mama, mas a gente aproveita para dar uma passada geral de como as mulheres devem se prevenir, como você disse, dos 50 aos 100 anos. A prevenção, na verdade, ela começa desde a infância. Mas aos 50 anos, essa transição, na transição menopausal, onde a mulher começa a modificar, é um dos primeiros marcos de envelhecimento feminino, é a menopausa. Ela começa a ter alterações hormonais que deixam o organismo dela mais vulnerável deixa o organismo dela com diversas modificações, desde emocionais, passando por modificações ósseas, útero, vulvovaginais, alterações ginecológicas e assim por diante. Mas o que se fazer aos 50 anos? Como se prevenir? Qual é o check-up? O que é que a mulher, quando passa dos 50 anos, tem que fazer? O que é que ela deve fazer para evitar chegar aos 80 sem autonomia, para evitar chegar aos 80, 90, 100, sem conseguir, como eu sempre digo, pegar seu netinho, levantar, beijar, deixar ele na escola, ou sem precisar de ninguém para ir no banheiro, para se alimentar e assim por diante. Então é interessante que a gente pense em longevidade, em viver mais, mas que a gente pense em viver com independência, com autonomia, o que a gente sempre prega aqui. Não adianta viver muito, mas viver sem qualidade. Importante que a gente viva com qualidade. Então, o que é que ela deve fazer logo aos 50? Para todas as faixas etárias, principalmente a partir de 30 anos, mudança de estilo de vida, ter um estilo de vida saudável é fundamental. Isso todos nós já sabemos, que praticar atividade física, ter uma alimentação saudável, sem ultraprocessados, sem enlatados, sem defumados, rica em frutas, verduras, cereais, balanceada, diversificada, de preferência orientada por um nutricionista, é fundamental. Controlar o estresse é fundamental, ter noites de sono reparadoras é fundamental. E aí, quando eu falo de controlar o estresse, não é a gente tentar controlar por si só e às vezes a pessoa ter doença e não tratar. E se você tem a doença, a gente tem que tratar. Inclusive a depressão na meia-idade, que é essa meia-idade de 50 anos, ela é o segundo fator de risco que mais impacta para você ter demência no futuro. Então, tratar transtornos do humor na meia-idade é fundamental. É verificar a pressão, é fazer exames de rotina. Na mulher a gente inclui o exame de tireoide, o câncer de tireoide é mais comum na mulher. Exames de laboratório com perfil de lipídico, com colesterol, ver glicemia e assim por diante. Então, a prevenção se faz nessa faixa etária, com isso que eu disse, mudança de estilo de vida e alguns exames que são necessários. Dentre esses exames que eu falei, exames de sangue, tem aqueles que a gente usualmente conversa sobre prevenção do câncer, né? A mulher ela tem que fazer
anualmente, o Papa Nicolau, aquele exame, o preventivo ginecológico, aos 50 anos ela também tem que fazer o preventivo ginecológico, tem que fazer a mamografia anualmente. Existem algumas recomendações de sociedades internacionais diversas. A gente sabe que a cultura europeia é um pouco diferente da cultura americana, que o Brasil junta as duas e copia a sua diretriz, mas algumas já recomendam fazer a mamografia, principalmente aquelas pessoas que têm parente de primeiro grau na família com câncer de mama. Então, mamografia é um exame que tem que se fazer nessa transição menopausal, Papa Nicolau, como eu falei, procurar ativamente doenças na tireoide e mudança de estilo de vida. Basicamente, são essas e o câncer de intestino. Aos 50 anos, todos nós, homens e mulheres, eles precisam fazer, independente de ter história familiar ou não, a colonoscopia. Então, é importante. E a depender disso, Marcos, e além disso, a gente vai depender da genética. A gente, na consulta, a gente detalha quais são os antecedentes familiares daquela paciente. Na sua família teve câncer disso, câncer daquilo, e a depender dessa informação, a gente direciona o check-up também para esse risco aumentado de outras doenças. Então, o adulto jovem, a mulher que está nessa fase de fazer a transição menopausal, ela tem que lembrar que é nessa fase que controle de pressão arterial é fundamental para prevenir demência, prevenir AVC, infarto. Controle do humor, da parte emocional é fundamental para prevenir demência. E ter um estilo de vida saudável é inadiável. Eu sempre digo, olha, 30 anos, quanto antes a gente ter um estilo de vida saudável, quanto antes a gente tiver um estilo de vida saudável, mais anos a gente vai viver, mais independente a gente vai viver. Mas a partir dos 50, Marcos, é inadiável. A partir dos 50 a gente não mais... o organismo por si só não resolve mais seus problemas. Quando você é jovem, com 15, 20, 30, até 30 anos, você tem uma gripe, se medica, o organismo fica bom, você adoece, se arranha, faz adoece de qualquer coisa, o organismo por si só, na maioria das vezes, ele se recupera. Dos 50 para frente, a gente tem que assumir esse protagonismo. Eu vou ter que tomar atitudes para que eu consiga chegar aos 100 independente, sem precisar das pessoas cuidarem de mim. É quando você assume esse protagonismo. É nessa idade que é inadiável, você começa a assumir esse protagonismo e começa assumindo esse protagonismo, fazendo isso que eu disse. Mudando o estilo de vida e buscando auxílio médico para orientar quais exames, qual caminho percorrer, qual rota seguir para poder chegar independente aos 80, 90, sem muitas comorbidades. Doutor Belísio, o que muda nos cuidados da saúde da mulher após os 70 anos de idade? Bom, aí a cada década algumas coisas são incrementadas, né? Falamos de 50 anos, né? 50 anos é essa fase que é mais a gente focar mais numa mudança de estilo de vida, procurar colocar esse paciente na trilha, tratar aquelas comorbidades que, por exemplo, a menopausa venha trazer, deixar ela mais vulnerável. E aos 60 a gente já incrementa mais, como é que eu posso dizer, mais algumas coisas, como por exemplo as vacinas, né? Além de ter de tudo aquilo que eu falei, de exames de rastreio de doenças como diabetes, de rastreio de doenças como hipertensão, de rastreio de doenças na mama, no útero, no colo do útero, preventivo ginecológico, aos 60 se repete a colonoscopia, são 10 anos para frente, a depender de fatores genéticos, se tem câncer do intestino na família, não, isso é mudado. Aí a gente acrescenta a vacinação, a partir dos 60 é recomendado fazer anualmente a vacina da influenza, né, a vacina da gripe, e a depender de comorbidades outras, a vacina da pneumonia. A depender de comorbidades, não. Isso é uma recomendação segundo os protocolos do SUS, mas no serviço privado, a partir da Sociedade Brasileira de Imunização, ela já preconiza todo idoso a partir dos 60 se vacinar para gripe, se vacinar para pneumonia, se vacinar para o herpes zoster, o famoso cobreiro, e
mais recentemente o vírus sincicial respiratório. Colocar em dia as outras vacinas, como tétano, que se renova a cada 10 anos, é necessário, dependendo de como foi a vacinação para hepatite, colocar em dia, se for viajar, a febre amarela, e assim por diante. Então é uma coisa que a gente acrescenta aos 60, são as vacinas. Uma outra coisa que a gente acrescenta na saúde da mulher aos 60 anos é que a gente começa a rastrear ativamente problemas cognitivos. Aos 60 anos a gente já tem que fazer um exame de cognição. É comum demência aos 60? Não, a gente sabe que não. Alzheimer e outras demências são comuns a partir dos 70, 80, cada ano, cada década que passa, a incidência é maior. Mas a gente tem que fazer um Mini-Mental, que é um exame. Eu dei o exemplo aqui desse Mini-Mental, mas é um exame de cognição, para você ter como base, para lá na frente, a gente poder refazer e saber se está piorando ou não. Sociedade europeia, a comunidade europeia, eles recomendam um teste cognitivo a partir de 60 anos para todas as pessoas que chegam a essa idade. Não e isso pode ser feito. Então, rastrear a cognição, doenças cardiovasculares, né? Nessa idade que a gente também começa a se preocupar, por exemplo, como pacientes que têm fatores de risco de doença cardiovascular, gente que infartou nova na família, mulher, ela tem um risco maior de ter doenças cardiovasculares como infarto agudo do miocárdio, a gente rastreia doenças cardíacas, aquelas outras que eu falei, como sem querer repetir, diabetes, hipertensão, depressão, transtornos do sono, tem que procurar ter estilo de vida saudável, e aí também a gente inclui as vacinas e um exame para avaliar a densidade do osso. A mulher ela tem uma incidência maior, mais prevalente, a doença, a osteoporose, aquela doença onde o osso fica fraco, o osso fica oco, osso poroso, é osteoporose, e ela tem um risco aumentado de fraturas, bem antes do que bem mais prevalente, com incidência maior, e bem antes do homem, né? O homem a gente só vai pedir uma densitometria aos 70 anos. Mulher a gente pede obrigatoriamente, todas a partir de 60, e entre 50 e 60 vai depender muito de outros fatores, como menopausa precoce e outros fatores, mas a gente acrescenta aos 60 a vacina e a gente acrescenta aos 60 a densitometria óssea. A gente consegue fazer sim, estimar o risco de fraturas com um instrumento, que é uma calculadora que a gente tem, chama-se Frax, agora é Frax Plus. A gente consegue estimar o risco de fratura e indicar o tratamento ou não, mesmo sem a densitometria. Mas a densitometria é um exame quase que indispensável, pelo menos uma vez na vida a gente precisa fazer. Então, aos 60 é importante que a mulher idosa esteja fazendo tudo aquilo que eu disse no começo, na academia, correndo, pedalando, na hidroginástica, mamografia todo ano, preventivo, cuidando das suas doenças, hipertensão, diabetes, ou rastreando, pesquisando se essa doença não apareceu, colonoscopia a cada 5 ou 10 anos, e acrescentando vacinas e a densitometria. Você já falou um pouquinho sobre isso, mas que hábitos a mulher pode adotar para envelhecer com mais saúde e autonomia? Eu diria que sempre na mulher, não tanto só a mulher, mas o homem também. Hábitos saudáveis a gente já sabe. Atividade física, alimentação saudável, controlar o estresse, dormir bem, esses pilares de envelhecimento, de saúde em geral, todas têm. Mas é recomendável que a pessoa busque auxílio, se aproxime da unidade de saúde, do seu médico de confiança, do seu ginecologista, ou se você vai começar a planejar um envelhecimento saudável, buscar um geriatra, um cardiologista, enfim, procurar um médico que possa ser o gerente dessa sua saúde na sua terceira idade, vamos assim dizer. Eu acho que hoje uma mensagem importante, além do que a gente está falando de exames de prevenção, é ter essa atitude. Eu vou buscar alguém que possa gerenciar, saber
quais exames aqui pedir para eu evitar um câncer, para eu evitar uma demência, quais exames para eu evitar quebrar um osso lá na frente e não conseguir mais andar quando eu ficar idosa, qual a atividade física, qual a intensidade dessa atividade, se eu não tenho nenhuma uma limitação cardíaca que possa... a gente pensa muito só no coração, né? Falando em check-up, todo mundo... Não, eu vou fazer uns exames e vou no cardiologista. É também isso, mas é também prevenção de câncer, prevenção de Alzheimer, prevenção de quedas, principalmente à medida que a mulher envelhece. Então, Marcos, ter a proximidade com a unidade de saúde ou com um médico de confiança para ir lá fazer essa conversa, para ele detectar se você tem um risco maior de ter determinados cânceres e direcionar os exames que ele vai pedir. Mas o estilo de vida, a mulher idosa, ela tem que, além de tudo, ela pensar nela, né? Ela assume papéis muitas vezes diversos, de mãe, filho, de mãe, às vezes filha tem que cuidar da mãe que já é idosa, de esposa, de N funções, mas ela também tem que assumir esse papel de se cuidar. A mulher tem a vantagem porque ela já tem essa proximidade do contato próximo com os serviços de saúde logo cedo, né? Ela faz o acompanhamento pré-natal, ela faz preventivo, faz mamografia logo cedo, então ela tem essa proximidade. O homem, que é o próximo mês, novembro, esse tem dificuldade de... É mais trabalhoso, né? É mais trabalhoso. Então as recomendações em gerais são esse estilo de vida e esses exames que a gente está nos 60, mas já falamos praticamente a maioria. A partir dos 70, Marcos, é aquilo que eu falo todo dia. É monitorar equilíbrio, força, se não tem nenhuma doença que possa facilitar quedas, monitorar risco de demência, tá sempre vigilante na cognição, tá sempre fazendo testes, perguntando à família se tem alguma queixa de memória, vendo se a visão tá bem, se a audição tá boa, se aquele indivíduo tá fazendo uma boa hidratação, se aquela atividade física que ele faz é adequada, ou se não faz, a gente tentar fazer, mesmo que ele tenha limitações de não poder fazer uma corrida, ele pode fazer. Tem paciente acamado que faz atividade física, né? Então, um paciente que tem independência de correr, a gente ou fazer outra atividade, a gente coloca ele nessa atividade física. Rastrear solidão, depressão, rastrear coisas que são mais inerentes a idades mais avançadas, né? A gente sabe que os 70 de hoje tem a saúde que talvez os 50 de antigamente tinha, né? A gente tem muita gente com 70 anos que nem parece com 70 anos, porque já viveram uma época de começar a se cuidar mais cedo. Mas os de 80, 90, eles viveram uma época de muito menos prevenção. Esses é que a gente tem que rastrear tudo isso e ainda cuidar de desnutrição. E também, Marcos, né, 80, 90, a gente começa ao contrário. O que não vale mais a pena solicitar aqui para não causar só um problema de preocupação para essa família. Por exemplo, ninguém vai rastrear câncer de próstata. Rastrear, que eu digo, é o paciente que não tem sintoma, ele vai chegar no seu consultório e você vai pedir um exame. É diferente daquele que chega com uma queixa urinária, com uma queixa de... Você suspeita de uma doença na próstata. Aí você vai estar investigando uma doença. Rastrear, fazer prevenção é aquele indivíduo que vem... Você não vai fazer pedir um PSA num paciente que nunca teve uma queixa de próstata, fez todos os exames de prevenção a vida toda, se ele tem uma estimativa de vida de menos de 10 anos. Então, tem alguns que a gente já não faz mais. Uma colonoscopia a gente vai repensar muito no paciente nonagenário ou mesmo centenário, se vale a pena fazer prevenção nesse paciente. Será que ele tem condição de tratar se a gente encontrar alguma coisa? É isso que eu digo, sem ele ter sintomas. Porque se ele tiver com sangramento, se ele tiver com alguma queixa, a gente tem que muitas vezes pedir o exame para tratar a doença. Então, 90 anos, a gente já repensa, são outras formas de prevenção de quedas, prevenção de outras coisas, além de não mais fazer aqueles exames que fazia algumas vezes em faixas etárias mais anteriores. Mas a mulher idosa, ela precisa se cuidar aos 50, aos 60, aos 70, 80, dos 50 para poder, como você disse na abertura do programa, começar inadiavelmente aos 50 para poder chegar aos 100
com pouco dano à sua saúde. Como é que a saúde mental ela entra nesse acompanhamento? É comum negligenciarmos nessa parte? Pelo menos assim, na geriatria, um dos pilares a gente tem 5 pilares, né? A gente chamamos dos 5 M's, né? A mobilidade, a gente vê teste, a gente faz teste de marcha, equilíbrio, prevenção de quedas, manter aquele paciente com mobilidade preservada. Multimorbidade, outro M, a gente controla as doenças daquele idoso, hipertenso, diabético, renal crônico, osteoporose, tem doenças que precisam de estar acompanhadas ali cronicamente, às vezes com especialista, às vezes com especialista naquela doença, mas com geriatra também, com aquela visão mais longitudinal, mais ampla. É o segundo pilar. Mente é um pilar. Então, mente, mobilidade, multimorbidade. Mente é um terceiro pilar, é fundamental. A gente, na consulta da geriatria, a gente sempre pergunta se o paciente dorme bem, se ele está com algum... A gente investiga, na verdade, transtornos do sono, transtornos mentais, como depressão, ansiedade, outros transtornos do humor, como transtorno do humor bipolar, transtorno distímico, irritabilidade, e são 3D. Depressão, demência, a gente rastreia sempre a cognição, e delírio, se ele está com confusão mental, mas eu colocaria o sono. Então a mente é avaliada sempre que o paciente vai na geriatria. Os outros 2 M's medicamentos, a gente faz aquele checklist dos medicamentos que são necessários, do que está faltando e precisa entrar, e dos que tá tomando e que não precisa mais tomar. E o último M é o que mais importa para aquele doente naquela fase da vida. Às vezes 90 anos, o que mais importa para ele pode ser recuperar a capacidade de ele andar sozinho pós uma fratura de fêmur. Aos 50, talvez o que mais importa para ele, para essa mulher, sejam outras prioridades. Então a gente vai eleger a prioridade. Mas a saúde mental, a gente está sempre questionando sobre risco de depressão, risco de ansiedade, transtornos do sono, demência, delírio e outras patologias mentais em toda avaliação de um paciente que vai numa consulta geriátrica. Doutor Belísio, obrigado por sua participação. Algo mais a acrescentar, pode ficar à vontade. Marcos, só agradecer, mais uma terça-feira estarmos por aqui e dizer que a próxima semana, mais uma vez, estaremos falando de temas voltados à saúde do idoso e iniciar esse mês de Outubro Rosa, recomendando prevenção para todas as mulheres. 7h43, eu vou para um rápido intervalo.